E que Deus abençoe a todos nesta manhã, tá? Nós estamos aqui no extremo sul da Bahia, Porto Seguro, aqui faz um frio tremendo, parece que a geada veio toda para cá, e nós estamos aqui trabalhando com um projeto chamado A Última Chamada, é um projeto da Comportagem Evangelística, e, irmãos, vamos para cima, vamos trabalhar que Jesus vai voltar e queremos ir para casa. O tema que nós vamos trabalhar nessa manhã é uma palestra falando sobre o desejo de Deus de que nós, povo dele, venhamos a atuar de forma mais intensa nesses últimos dias e com todas as nossas limitações, possamos nós vivermos, né, um período diferente para que Cristo volte logo e, ao mesmo tempo, nós possamos, olha que frase, ouça essa frase, para que Deus nos use e, através do nosso testemunho, o seu caráter seja limpado diante das falácias que Satanás assim falou lá no passado contra ele e seu governo. Então, presta bastante atenção nesse momento que nós iremos falar e que Papai do Céu nos use mais uma vez e que todos nós possamos ter a compreensão do assunto que nós iremos decorrer, tá bom? Vamos lá? Vamos para a Bíblia? Meus irmãos, o tema da palestra de hoje, ela fala sobre a segunda milha que Deus deseja que o seu povo faça e ande com ele. E o texto que eu quero começar a ler com vocês nesta manhã tem como mensagem: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Esse texto, ele fala, irmãos, de Jesus dizendo para um período na história dos romanos, que os romanos oprimiam o povo dele, e assim os romanos tinham aquela cultura de que a lei romana, se você estivesse andando ao lado de um romano carregando peso, e ele autorizasse, mandasse você andar com o peso dele 1 milha, Jesus diz que nós poderíamos andar 2 para dar a impressão àquele romano ou àquele soldado que nós somos diferentes de qualquer outro povo dominado. Mas, nesse contexto, a pessoa era forçada a andar com o soldado. E nesse contexto, para nós, que eu quero fazer uma aplicação com esse verso, se assim Deus me permitir, é que Deus, ele pede para nós andarmos com ele a 2 milha, diferente de sermos forçados a sermos conduzidos e a conduzir alguma coisa para ele. Nós não somos forçados a andar com Deus, muito menos a fazer a vontade dele. Mas ele nos convida a andar nesses últimos dias com ele, porque algo sobrenatural, fora da ótica natural do ser humano, aconteceu e ele anda conosco e quer que nós andemos com ele mais um pouco. Vamos decorrer da palavra? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, verso 17. Eu queria ter um pouco mais de dias de lendo, sabe? Eu vou ter aí alguns momentos com vocês depois, e nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, tabela de conversão profética. Também iremos falar sobre o selo de Deus, um tema muito bom e importante, certo? Falaremos em outro momento sobre a besta do Apocalipse e a sua atuação nesses últimos dias. E um tema bem interessante, falando sobre a viúva de Naim, certo? Um tema que faz com que nós venhamos a refletir na atuação de Cristo para nós. Agora, vamos lá para o texto. Apocalipse capítulo 3, verso 17. Diz assim: olha só, dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio
para ungir os seus olhos e assim você poder enxergar. Gente, o texto de Apocalipse, eu agora estou aqui em dúvida se é o 17 ou é o 18 essa citação, mas o que o texto nos diz é que Deus o Pai passou uma mensagem para nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso Senhor Jesus Cristo passou para o anjo Gabriel, Gabriel transmitiu para João, e João, por sua vez, transmitiu para as 7 igrejas, que esta igreja que está recebendo este conselho é a igreja de Laodiceia, a última igreja profeticamente, biblicamente falando, e a igreja de Laodiceia, diante do conselho que Deus dá, ela tem que ter 3 itens para vencer e ser uma vencedora: ouro, roupas brancas e colírio. Vamos para os textos de Ellen White, que se refere a cada item, como ouro, certo? As vestiduras brancas e também o colírio, que é apresentado na palavra do Senhor. Observe que Ellen White, ao dizer sobre os itens oferecidos, ela diz assim: necessitam do puro amor de Deus, que é representado pelo ouro provado no fogo. Necessitam das vestiduras brancas, do puro caráter de Cristo. E necessitam também do colírio celestial, para que possam discernir com assombro a completa desvalia do mérito das criaturas para ganhar a recompensa da vida eterna. Irmãos, aqui está o conselho da serva do Senhor no tocante a este assunto, como ela interpreta os dois, viu? Os 2 itens. Agora vamos para o terceiro item. É claro que a unção dos olhos não deve ser interpretada em sentido literal, sendo a referência a olhos espirituais. O colírio deve denotar aquilo que aguça nosso discernimento espiritual. Há somente um agente revelado na palavra de Deus como o realizador dessa obra, a saber, o Espírito Santo. Irmãos, o detalhe é que o texto, ele fala, os 2 textos, ele fala de 3 itens indispensáveis para a igreja de Laodiceia. O puro amor, ele é representado pelo fogo, ou melhor, pelo ouro. O ouro representa o amor de Deus, o Pai. As vestes brancas representam o caráter de Cristo. E o colírio representa a percepção do Espírito Santo. Diante de todas as igrejas que já passaram na Terra, a igreja de Laodiceia, ela necessita da Santa Trindade para poder vencer no grande conflito entre Cristo e Satanás. Diante das 3 igrejas, a que mais necessita do poder triplo, essa igreja se chama Laodiceia. E você vai ouvir agora por que Deus quer dar poder à igreja de Laodiceia para vencer mais do que as outras igrejas passaram pelas crises, as crises existenciais no seu período, no seu tempo. Presta atenção, meu irmão. É de madrugada, não durma mais não, viu? Existe um conflito entre Cristo e Satanás e nós estamos no centro dele. E nesse conflito, Satanás tenta de tudo para poder conquistar do ser humano aquilo que ele não conseguiu no céu. O segundo texto que nós vamos ler estará aí em Isaías capítulo 14, verso 12. Olha só o que Isaías diz com respeito à intenção, aos desígnios de Satanás lá nos céus. Isaías diz assim, ó. Isaías 14, 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Olha mais, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu
trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. O texto bíblico que está aí apresentado declara abertamente que Satanás tem o desejo de ser adorado, e o desejo dele foi de derrubar Deus do seu trono. Satanás, ele desejou tirar Cristo do trono dele, e ele acusou a Cristo de ser totalmente arbitrário, acusou o Pai de ser um Deus totalmente autoritário, acusou a lei de Deus, acusou os mandamentos como sendo uma lei totalmente injusta com a criação. E Satanás tentou tudo isso contra Deus e contra o seu reino, unicamente porque ele queria ser Deus. E ele conseguiu enganar, como você sabe, uma boa quantidade de anjos. A Bíblia, Ellen White diz que no início do grande conflito, declararam a Satanás que a lei divina não podia ser obedecida, que a justiça era incompatível com a misericórdia, e que fosse a lei violada, impossível seria o pecador ser perdoado. Cada pecado devia receber seu castigo. Satanás, ele, por sua vez, declarou tantas falácias contra o reino de Cristo e o reino celestial. Argumentava Satanás, e se Deus abrandasse o castigo do pecado, não seria um Deus de verdade e justiça. Quando o homem violou a lei divina e lhe desprezou a vontade, Satanás exultou, irmãos. Estava provado, declarou ele, que a lei não podia ser obedecida, o homem não podia ser perdoado. Observe o que Satanás fez no céu. Ele disse para os seres celestiais que se Deus fosse um Deus de justiça, ele deveria dar fim a Adão e Eva. E se ele fosse um Deus de misericórdia, ele deveria perdoar Adão e Eva. Então, ele colocou o Senhor Deus numa situação muito constrangedora. Porque se Deus perdoasse Adão e Eva, ele não seria um Deus de justiça. Se ele matasse Adão e Eva, ele não seria um Deus de misericórdia. E Satanás propagou essa mensagem para todos os seres celestiais. E ele exultou quando o homem pecou, dizendo que o homem deveria morrer. E se eles morressem, Satanás diria: está vendo o que eu falei? Esse Deus é um Deus arbitrário. E Satanás agora jogou o céu contra Deus. Jogou os seres celestiais contra o reino de Deus. Satanás foi muito astuto, irmãos, mas muito mesmo, de tal forma que ele conseguiu enganar a metade dos anjos, mas ainda conseguiu trazer para cá a terça metade. Olha só, por haver sido banido do céu depois da rebelião, pretendia que a raça humana devesse ser para sempre excluída do favor divino. O Senhor não podia ser justo, argumentava ele, e ainda mostrar misericórdia ao pecador. Ele disse que era impossível a justiça e a misericórdia andarem juntas. Só então em Jesus é provado na cruz que a justiça e a misericórdia se beijaram ali. E Satanás argumentava durante tempos e tempos que era impossível Jesus, ou impossível Deus o Pai, mostrar através da misericórdia e da justiça e assim trazer redenção e salvação para o ser humano. Queridos irmãos, essa falácia, esse discurso de ódio foi propagado por Satanás durante milênios, irmãos. E não somente antes, ou melhor, e não somente na Terra, mas anos e anos antes da queda do ser humano. E aqui eu quero falar para você, meus irmãos, preste bem atenção no que aconteceu quando Jesus veio e na cruz, Jesus provou para a humanidade e provou para o universo celestial o que Satanás tinha como mentira. Presta atenção.
Devemos ser sempre agradecidos por Jesus ter provado a nós, pela própria vida, que podemos guardar os mandamentos de Deus, contradizendo a falsa afirmação dele de que não podemos guardá-los. O grande mestre veio ao mundo para estar à frente da humanidade, e à frente da humanidade, irmãos, ele veio para assim elevá-la ao nível mais alto daquilo que Satanás fez contra o reino dos céus. E olha, meus irmãos, Satanás foi desmascarado na argumentação que ele tinha propagado com os seres celestiais. Cristo demonstrou que uma vida inteira de obediência é possível, e não somente isto, Cristo provou para ele e para todo o universo que o amor de Deus consegue se unir à sua justiça e à sua misericórdia. E detalhe, os mundos não caídos e o próprio céu estavam assombrados com a longanimidade divina. O Senhor demonstrara a sua sabedoria e justiça em expulsar Satanás do céu. Todos os seres não caídos, olha, todos os seres não caídos estavam agora unidos em considerar a lei de Deus como imutável. Olha só, sua lei tem se provado perfeita, seu governo está para sempre seguro. Veja só esta linguagem que Ellen White utiliza. Todos os seres não caídos estão agora unidos. Isso quer dizer que um grupo estava nos céus com dúvidas do caráter de Deus. E observe, meu irmão, que anjos que estavam, porque não sei se você sabe, mas com certeza você já deve ter estudado, antes de Satanás trazer a terça parte dos anjos para a terra, ele conseguiu persuadir mais da metade dos anjos. E se não fossem os anjos fiéis a Cristo, e se não era o próprio Cristo conversando com os anjos, ele tinha trazido para a terra mais da metade dos anjos. Mas Deus Deus não, Cristo e os anjos reais conseguiram convencer os anjos enganados a mudarem sua compreensão. Mesmo assim, Satanás jogava com seus ardes contra os anjos, dizendo, olha, vocês foram longe demais e vocês não têm condições mais de se arrepender, ele não vai perdoar vocês. E os anjos que acreditaram na misericórdia de Deus se arrependeram e voltaram de volta, vamos dizer assim, nessa redundância, voltaram para o reino celestial. E meus irmãos de Deus, olha só o que Ellen White escreve sobre essa citação na morte de Cristo na cruz. Até a morte de Jesus, o caráter de Satanás não for ainda claramente revelado aos anjos e mundos não caídos. O arquiapóstata se revestia por tal forma de engano que mesmo os santos seres não lhe compreenderam os princípios, não viram claramente a natureza de sua rebelião. Meu irmão, minha irmã, se atenta para isto. Na cruz, os anjos celestiais compreenderam a farsa de Satanás, porque até a cruz, Satanás ainda enganava e com seu manto de verdade não, de mentira, pôde enganar até os próprios anjos. Isso é forte, irmãos. Porque até a cruz, Satanás conseguia, com o seu caráter distorcido, enganar os anjos como se ele ainda estivesse certo. E mais ainda, olha o que a serva do Senhor diz no tocante a esse assunto. Satanás viu que estava desmascarado. Sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Revelara-se um homicida derramando o sangue do Filho de Deus. Desarraigou-se Satanás das simpatias, olha só essa palavra, das simpatias dos seres celestiais. Daí em diante, sua obra seria restrita. Sabe o que quer dizer isso, meu irmão?
anjos dos céus descendo à terra e tendo simpatia para com as obras de Satanás, meu irmão. Anjos dos céus descendo, mesmo depois de verem a arca de Noé flutuando e milhares de milhões de seres humanos mortos. Anjos dos céus descendo, vendo Sodoma e Gomorra sendo destruída. Anjos do céu descendo e vendo a cidade de Nínive sendo perdoada. Anjos dos céus descendo, vendo Abraão, vendo todos aqueles personagens lutando contra o pecado. Meu irmão, e mesmo assim, Satanás estava com simpatias. Qualquer que fosse a atitude que tomasse, não mais podia esperar os anjos ao virem das cortes celestiais, nem perante eles acusar os irmãos de Cristo de terem vestes de trevas e contaminação de pecado. Estavam rotos os últimos laços de simpatia entre Satanás e o mundo celestial. Meu irmão, minha irmã, atenta bem para essa frase. Até a cruz, Satanás tinha anjos dos céus com simpatias com ele, 4.000 anos depois da queda de Adão e Eva. Isso é muito forte, irmãos, porque está falando de um anjo que enganou outros anjos mesmo com 4.000 anos aqui na terra, irmãos. Aí você começa a entender o quanto Satanás ele é terrível no tocante, irmãos, a lutar contra a lei de Deus, o povo de Deus e as coisas que Deus colocou com tamanha perfeição e harmonia nas suas órbitas e da disciplina para com o ser humano e os seres celestiais. Satanás tem um ódio ferrenho, irmãos, contra a lei de Deus, contra aqueles que defendem a lei de Deus. Não é à toa que está lá, Apocalipse 12, 17. Satanás tem um ódio da lei de Deus porque ele é a expressão pura do caráter de Deus. E ele tentou nos céus contaminar o caráter de Deus com os anjos. E conseguiu, irmãos, enganar metade dos anjos, e um pouco mais da metade. E ainda, por sua vez, trouxe a terça parte dos anjos. E 4.000 anos após, ele ainda estava enganando anjos dos céus e seres celestiais, irmãos. Isso é forte, muito forte, irmãos. Quando nós partimos para o ponto da representatividade do ser humano aqui na Terra, quando Deus chama Abraão para ser seu representante na Terra e traçar agora uma linha sucessiva de patriarcas, nós encontramos na vida e na disciplina e na obediência de Abraão algo que muito nos chama a atenção. Presta atenção nesse ponto que eu quero falar com vocês. Olha só, meus irmãos. O sacrifício exigido de Abraão não foi somente para seu próprio bem, nem apenas para o benefício das gerações que se seguiram, mas também foi para a instrução dos seres destituídos de pecado, no céu e em outros mundos. A vida que Abraão levou aqui na terra e o momento do seu sacrifício com seu filho Isaque foi para uma repreensão, uma instrução para seres celestiais que duvidaram do caráter de Deus, duvidaram da misericórdia de Deus, do amor de Deus, duvidaram do próprio governo de Deus. E Abraão foi um exemplo de mostrar para esses seres que é possível obedecer a Deus, não o vendo, não o conhecendo na sua plenitude, mas, no entanto, agindo pela fé. E Abraão foi uma repreensão para os seres celestiais, porque eles veem a Deus, eles viram a Deus, conhecem a Deus por milênios. E nós, seres humanos, no tocante agora a Abraão, não conhecia tamanha magnitude do poder de Deus. E, no entanto, Abraão foi lá e, para a instrução deles, Abraão foi sacrificar o seu filho em sinal de obediência e amor a esse Deus, irmãos. Ellen White diz que o campo do conflito entre Cristo e Satanás, campo este em que o plano da salvação se encontra formulado, é o compêndio do universo. Sabe o que quer dizer isso?
Todos os seres celestiais estão olhando para esse mundo, torcendo pela humanidade e, ao mesmo tempo, atentos a tudo o que está acontecendo aqui, meu irmão. Não vou dizer que nós estamos vivendo um Big Brother cristão, porque a palavra ela é muito baixa, mas estamos vivendo um cenário dentro da Terra, onde o universo todo olha atentamente para tudo o que está acontecendo aqui, meus irmãos. Porque foi Satanás que provocou isso, e os seres celestiais torcem por nós, para que nós possamos ter vitória sobre o mundo celestial, ou melhor, o mundo de pecado. E Deus, por sua vez, meus irmãos, está pleiteando conosco essa batalha, porque o que está em jogo, além da salvação do ser humano, o que está em jogo é o puro caráter de Deus que foi manchado por falácias de Satanás. E eu quero dizer para você que o Senhor Deus, hoje, nesta madrugada, nos chama para um convite especial, meu irmão. Convite esse de nós pleitearmos com Ele para defender o seu caráter, através de uma vida de dependência dEle. E, meus irmãos, quando as coisas começam a andar errado, nós precisamos nos colocar nas mãos de Cristo. Em Efésios, capítulo 3, versos 7 a 10, é apresentado de forma clara o papel da Igreja de Deus aqui na Terra e o objetivo que essa igreja tem na propagação da graça de Deus. Olha só o que o texto fala, irmão. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Olha só o que mais ainda Paulo fala. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. O objetivo, irmãos, da Igreja de Deus aqui na Terra tem como clareza transmitir para o universo celestial a graça de Deus que outrora, lá no passado, os anjos não compreenderam como Deus conseguiu suportar Satanás, como Deus está no conflito, demonstrando e representando, limpando o seu caráter. Observe que, nesse aspecto do conflito existencial entre Cristo e Satanás, a Igreja de Deus, ela participa no grande conflito, observando e decidindo de que lado ela quer estar. E, nesse contexto, os seres celestiais observam para essa terra com assombro tudo o que está acontecendo. Olha só, irmãos, por que foi permitido continuar o grande conflito através dos séculos? Porque foi que se não eliminou a existência de Satanás no início de sua rebelião, foi para que o universo se pudesse convencer da justiça de Deus ao tratar com o mal, e para que o pecado pudesse receber condenação eterna. Irmãos, não foi de qualquer pessoa que Satanás falou. Ele falou diretamente do Deus do universo. E ao falar contra o Deus do universo, Satanás agora, meu irmão, ele está sendo desmascarado. E com Deus é assim. É preto no branco, irmãos. Tudo claro, nada escondido. E olha mais, o que a serva do Senhor fala no tocante a esse assunto. No plano da salvação, há sumidades e profundezas que a própria eternidade jamais poderá compreender completamente. Maravilhas para as quais os anjos desejam atentar, irmãos. Irmãos de Deus, o que eu vou falar aqui, vocês não vão encontrar em nenhum livro de Ellen White, não vão encontrar em nenhuma passagem bíblica, e vocês
vão ouvir por parte de alguns pregadores. Isso aqui não é uma heresia, não, e nem uma mensagem subliminar, nada disso. Eu, pela misericórdia de Deus, acredito que por 2 vezes Deus poderia ter destruído Satanás e não o destruiu. Por 2 vezes. Uma delas está claramente apresentado no livro de Daniel, capítulo 8. E no livro de Daniel é apresentado no capítulo 8, verso 14. Olha só, no livro de Daniel, capítulo 8, verso 14, é dito assim: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Irmãos, no capítulo 8 é mencionado uma luta entre o bode e o carneiro. E esses 2 animais estão representados ali politicamente como Grécia e Medopécia. Só que o capítulo 8, irmãos, está descrevendo uma luta no santuário celestial. E no santuário celestial, como é que entra 2 personagens militantes, irmãos? Militares? O capítulo 8 está falando do grande conflito entre Cristo e Satanás. Um tentando sujar a imagem do outro. E detalhe que quando Cristo entra no contexto para revelar, no caso aqui, o anjo Gabriel, para revelar a Daniel, e a resposta é até 2.300 tardes e manhãs, porque o santuário estava sendo afrontado, irmãos. O reino de Deus estava sendo afrontado. E ali a pergunta, até quando vai durar isso, Senhor? Até 2.300 tardes e manhãs. Em 1844 vai ser resolvido isso. E, irmãos de Deus, em 1844, nesta profecia, Satanás, irmãos, ele agora entendeu também que ele seria ali passado a limpo tudo o que ele estava fazendo. Só que a profecia de 2.300 tardes e manhãs, ela percorreria um período de tempo onde, no ano 33, 31 de Cristo, Satanás ali foi desmascarado perante os anjos celestiais. Deus poderia ter destruído Satanás na cruz quando Jesus morreu. Poderia ter dado fim nele. Ao mesmo tempo, Satanás sabia que algo ia acontecer no ano de 1844. E Deus poderia ter destruído Satanás em 1844, quando este agora estava numa profecia bíblica de tempo. É a última profecia de tempo. E, irmãos de Deus, não aconteceu isto. E 2 períodos na história, Deus poderia ter destruído ele. No ano 31 e no ano 1844. Ao mesmo tempo, João escreve sobre esse assunto. Ao escrever sobre esse assunto, João, no capítulo 10, verso 11 e 12, ele menciona que a igreja de Deus, olha só o que ele fala, que a igreja de Deus deveria, mais uma vez, profetizar, irmãos. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Meu irmão, minha irmã, 2 momentos na história, Deus poderia ter dado fim a Satanás, irmão. No momento que Jesus morreu, e que todos os anjos, todo o universo estava agora, irmãos, estava totalmente livre dos enganos de Satanás no céu. E o outro momento, em 1844, Deus poderia ter vindo e ter dado fim ao pecado. Só que João, irmãos, ao escrever sobre isso, João diz, olha, é necessário que ainda seja profetizado para muitas pessoas a respeito do amor de Deus. E aqui vocês encontram uma situação clara sobre Cristo. Em 1844 começa o juízo investigativo. E a pergunta é, se Deus poderia ter destruído Satanás em 2 períodos na história, por que ainda estamos aqui? Por que ainda se faz necessária a nossa presença na Terra? Observe que Deus, ele convida
a igreja de Laodiceia para poder proclamar uma verdade para esses últimos dias. Apocalipse 14:6 diz que nós temos um caminho a percorrer, irmãos. E esse caminho a percorrer tem uma desvantagem tremenda, e eu quero mostrar aqui para vocês através desse slide. Observe, no princípio da criação, Adão, meu irmão, Adão, ele tinha uma capacidade física tremenda, quase 5 metros de altura, uma estatura simétrica perfeita, uma inteligência cognitiva, irmãos, uma inteligência e a sua capacidade cognitiva muito, mas muito superior à capacidade de Albert Einstein. A sua saúde, quase 1000 anos sem doenças, relações sociais, moralidade, espiritualidade, meu irmão, Adão, ele era totalmente superior a Cristo Jesus em termos de capacidade física. Agora, observe, meus irmãos, o que Ellen White fala sobre no tocante a esse assunto. Ela diz assim: Deus dotou o homem de tão grande força vital que ele tem resistido ao acúmulo de doenças lançadas sobre a raça humana, em consequência de hábitos pervertidos, e tem sobrevivido por quanto tempo? 6.000 anos. Nós estamos sobrevivendo nessa terra por 6.000 anos, irmãos. E quando ela fala no tocante a essa parte, ouça agora o que a serva do Senhor fala sobre nosso corpo, irmãos. Se Adão, ao ser criado, não houvesse sido dotado de 20 vezes maior vitalidade do que os homens possuem agora, a humanidade, com seus presentes métodos de vida, que constituem uma violação da lei natural, já estaria extinta. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Nós estamos no processo de validade vencida. Adão e Eva tinham 20 vezes mais força, capacidade de vencer o mal do que nós no contexto físico e espiritual e moral e tantas outras coisas más. E veja só como é que nós estamos agora. Olha esse gráfico. Nós estamos impotentes. Estamos degenerados simetricamente. Estamos com limitação intelectual. Estamos afetados cognitivamente. As doenças se alastram mais e mais sobre nós. Estamos vivendo um período de inimizades uns com os outros, imoralidade, impiedade. E ao longo de 6.000 anos, nós estamos fracos, irmãos. Estamos abatidos, totalmente incapazes de entender ou perceber o momento que estamos vivendo nesses últimos dias. E diante disso, Adão teve 20 vezes mais forças para vencer do que nós. Você sabe o que quer dizer isso, irmão? Adão perdeu lá, e ao perder lá no campo da batalha, Adão, meu irmão, tinha mais capacidade de vencer do que nós. Agora, observe um ponto tocante a esse assunto. Se Adão, com tanta capacidade lá atrás, perdeu, imagine eu e você 6.000 anos após de totalmente sermos afetados. Irmãos de Deus, a igreja de Laodiceia hoje, quase 6.000 anos após, tem um papel preponderante no conflito cósmico entre Cristo e Satanás. E Apocalipse, capítulo 3, verso 19, nos fala sobre isso. Presta atenção nesse assunto. Olha o que eu vou falar para vocês. Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse 3, 19. Olha o que fala, meu irmão, a serva do Senhor e a Bíblia sobre isto. Lembra do primeiro texto que nós lemos em Isaías, capítulo 14, verso 12 e a 14? Observe. A promessa de Deus para a igreja de Laodiceia.
Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo aonde, irmãos? No meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Irmãos de Deus, o que Satanás tentou por força, por engano, por violência, Deus está oferecendo para a sua igreja Laodiceia na terra. Quando você olha para esse assunto, Ellen White diz que o objetivo de Deus ao fazer a humanidade foi para que a humanidade repovoasse as cortes celestiais, meus irmãos. Vocês estão entendendo no tocante a esse assunto? Deus fez a humanidade para repovoar o céu. E quando nós falamos do céu, Satanás ele tem um ódio tremendo contra aqueles que hoje são os fiéis guardadores da lei de Deus. E no tocante a essa parte, meus irmãos, a igreja de Laodiceia, ela é a última fase da história da humanidade. E quando nós passamos a pensar sobre esse assunto, porque a igreja de Éfeso durou 69 anos, a penúltima igreja durou 46 anos, mas a igreja de Laodiceia já está chegando a quase 180 anos, ou já está beirando, irmãos, a um tempo que já se ultrapassou. Observe, meus irmãos, que esta igreja, com todas as suas limitações, com todas as suas defeituosidades, ou seja, com todos os seus defeitos, é a igreja que Deus está contando, irmãos, para mostrar ao universo que Satanás estava enganado e enganando muita gente. E quando nós olhamos para isso, Deus está mostrando para o universo, olha, vocês duvidaram de mim, criaram dúvidas sobre o meu governo e o meu caráter. Vocês verão na humanidade 6.000 anos de infecção e afetação. Eles vão fazer aquilo que vocês duvidaram de mim. Porque no tocante a esse assunto, Deus vai limpar, erradicar de forma clara, transparente, com essa igreja defeituosa e mostrar para o universo celestial que ele nunca esteve errado, irmãos. E a humanidade verá, no tocante a esse assunto, meus irmãos de Deus, Deus está convidando a igreja de Laodiceia para mostrar ao universo que Satanás estava errado, que esses seres celestiais foram enganados, e nós iremos conhecer o pecado em sua plenitude, na sua profundeza. E Cristo Jesus, ele já se antecipou, dizendo para a igreja, dizendo para o povo dele da terra: vocês, laodiceanos, vocês só vão vencer se vocês estiverem com o meu Pai, se estiverem com o meu caráter, e só vão vencer se vocês estiverem se bebendo, se aprofundando com o batismo do Espírito Santo. Meus irmãos de Deus, se atente para uma coisa nessa última luta que nós estamos enfrentando. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estarão na batalha conosco nos últimos dias. Diga amém em nome de Jesus, meu irmão. Porque no contexto do último dia, da última igreja, no conflito cósmico, Deus vai provar para o universo e vai escancarar para todo o universo que uma vez que os seres celestiais duvidaram dele, seres como eu e você, igreja de nós mesmos, não vamos fazer isso de nós mesmos, mas vamos fazer isso pela graça de Deus. Essa graça que vai nos dar a vitória em nome de Jesus. E os anjos, seres celestiais, perguntarão aos seres humanos:
Como foi que vocês conseguiram vencer no grande conflito? Porque vocês não viram a graça de Deus, a glória de Deus, não viram o poder de Deus, não viram sua majestade. Como foi que vocês conseguiram guardar o sábado? Um pai de família com 4 filhos abandonaram o trabalho por conta do sábado. Como foi que vocês conseguiram? E a resposta será unânime, meu irmão. Sabe qual será a resposta? Nós vencemos mediante a graça da misericórdia de Deus, porque as justiças se fecharam na cruz, e nós vencemos, porque Deus não poder a sua igreja, o amor dele esteve em nosso coração todo, e fazer a volta da glória. Dizemos mais, nós temos dúvidas quanto ao amor de Deus. Eita, glória a Deus. Digo amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, esse é o momento de reflexão quanto à nossa vida. Porque Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo está contando com você, irmão. Está contando com as suas lutas para você poder testemunhar da misericórdia dele. Você, meu irmão, cheio de defeitos, é a igreja de Deus que ele está torcendo que seja vitoriosa. Por isso, em nome de Jesus, até aqui você tem lutado e tem passado por dificuldades. Acredite que os 3 estão lutando com você para que você tenha a vitória. Você não está sozinho no grande conflito. Satanás está tentando contra a sua vida, contra a sua saúde, contra a sua família. Mas o Deus do impossível, ele está batalhando para que você vença. E o universo celestial tenha glórias no nome do Senhor, porque você está passando pelo grande conflito. E nesse grande conflito, você vai sair vitorioso em nome de Jesus. Diga amém. Em nome de Jesus. Os seres celestiais estão nessa noite agora alegres, felizes, porque você está compreendendo o papel que você está desempenhando aqui na terra. A minha parte, a sua parte, é vivermos em Cristo e limparmos o caráter de Deus, porque nós somos totalmente infectados e afetados, mas Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Deus tremendo. Já sabe o que vai fazer. E aqui eu termino esse momento de apresentação. Aqui com vocês é de coisa espiritual, porque Deus está contando conosco, meu irmão. E agora, para terminar e concluir, fazer essa oração, porque vocês têm o dia de trabalho, deixa eu dizer para vocês, faça uma pesquisa bíblica. A igreja de Éfeso é uma igreja que está com uma promessa. A igreja de Esmirna, 2, Pérgamo, 3. A igreja de Filadélfia teve 6 promessas, 6. Mas a igreja de Laodiceia só tem uma promessa. E essa promessa, sabe qual é? É o trono de Deus. Em contrapartida contra a atitude de Satanás de querer o trono pela força, Deus está dizendo para os laodiceanos: aquilo que Satanás tentou pelo engano, pela força, vocês vão conseguir pelos méritos do sangue do meu filho. Louvado seja o nome do Senhor Deus. E aí você agora entende por que ele tem raiva de mim e de você, porque você guarda os mandamentos, você vai estar no trono de Deus e você vai morar na casa dele, meu irmão. Então, em nome de Jesus, no grande conflito que há entre Cristo e Satanás, não nos deixemos a esmorecer, nem tampouco ceder ao pecado. Vençamos o pecado pelo meio de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Bom dia, meu povo! Oh, aleluia! Pode orar, pastor. Ora, pastor. Senhor Jesus, obrigado porque essa dor passou nessa barriga. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor está no controle da vida do teu filho, que está, seu Deus, nessa casa. O Senhor está no controle da vida de todos nós. E aqui pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, abençoa-nos nesta hora. Toma-nos em tuas mãos. Perdoa os nossos pecados, lava-nos por dentro e por fora. E nos purifica, Senhor Deus, e nos prepare como laodiceanos para receber da parte do Senhor a eterna, Senhor Deus, coroa da vida eterna. E que o Senhor, ó Deus, nos perdoe os pecados, abra os nossos olhos, desperta-nos para o momento que estamos vivendo
e que possamos nos entregar inteiramente nos seus braços de amor e vivermos a santidade que tão somente o Senhor deseja para nós e para o seu povo, em nome de Jesus. Amém.